Olá pessoal, meu nome é Davi, sou monitor de filosofia da Casa do Estado de Pernambuco e hoje a nossa aula vai ser uma breve revisão acerca da sustentação do pensamento socrático. Quais são os elementos da filosofia do nosso querido Sócrates? Veja, naquela época a Grécia passava por um grande período de efervescência cultural, devido a diversos fatores, como a própria realização comercial que vigorava na Grécia, que unia diversas cidades, diversos povos se encontravam ali em um certo ponto para realizar trocas comerciais. E aí conversa vai, conversa vem, debates são realizados e alguns pensadores vão surgindo ao longo do tempo, né? Existem lá os filósofos pré-socráticos que são anteriores a Sócrates, né? Você tem ali Parmênides, por exemplo, um grande exemplo disso. E contemporaneamente a, a Sócrates, nós temos ali os filósofos sofistas. Os filósofos sofistas, pessoal, eram aqueles filósofos que falseavam o conhecimento. Eles não tinham uma unidade fixa, objetiva, epistêmica. O conhecimento era variável. A essência ontológica do conhecimento era variável. Então eles vendiam o conhecimento para quem pagasse mais. Se ele pagasse lá R$ 1.000 para você inventar uma conversa, você lá inventaria. Você estudou, então você tem a capacidade de elaborar uma tese e disseminá-la, por mais que isso seja uma mentira. Até hoje isso acontece, né? Algumas empresas elas pagam alguns pesquisadores para criar artigos ou estudos, entre aspas, com pouca validade científica, mas só como uma forma de validar certas atividades. Algum tipo de alimento que é extremamente prejudicial para a saúde, que eles vendam, por exemplo, vão lá, chamam um cientista, algum pesquisador e colocam lá para o cara fazer um trabalho para legitimar o que eles estão fazendo. Isso acontece muito. Então, basicamente, os sofistas faziam isso. Eles eram relativistas, porque eles não tinham essa unidade básica de conhecimento, né? E Sócrates, ele vai se contrapor a isso justamente tentando buscar uma unidade fixa de conhecimento. Então ele faz esse contraponto, né, uma antítese do relativismo, porque ele não aceita diversas fontes no sentido de o conhecimento pode ser isso, pode não ser. Então ele vai em busca dessa meta que ele almejava. Uma coisa interessante de Sócrates também é a sua maêutica, né? Eu parto das ideias que ele buscava fazer nas pessoas. Então, as pessoas diziam que sabiam e Sócrates ia lá e provava que elas não sabiam. E isso gerava muita cisão, muito conflito entre os seus contemporâneos. Então, alguém debatia sobre justiça e Sócrates ia interpelá-lo e perguntava o que era justiça. Aí o sujeito às vezes não sabia responder, ou então se respondia. Sócrates continuava perguntando, continuava a fazer esse parto das ideias, até que o sujeito chegava a uma conclusão de que nada sabia, que o conhecimento era espúrio, era irrisório, era ausente, entendeu? E então, com base muito nisso, é que Sócrates vai ganhar o título de o homem mais sábio de todos. Não porque ele não sabia, não é que Sócrates era burro, mas muito pelo contrário. Só do fato dele admitir que não sabia, ele já sabia mais do que todas as outras pessoas que diziam que sabiam sem saber. Então veja só, a questão da humildade socrática é o que faz muito de Sócrates grande. A grandiosidade socrática reside na dúvida, na humildade de admitir que não se sabe. E às vezes admitir que não se sabe é a maior certeza de todas que nós podemos ter,
principalmente nesse nosso mundo pós-moderno e que não existe uma unidade básica de conhecimento, que existem apenas pontos de vista. Então, pessoal, resumindo, né? Sócrates parte de ideias maêuticas e com ele Sócrates era contra o relativismo. Então, são esses pontos que, caso uma questão do Enem venha abordar, você precisa saber de Sócrates para pelo menos se situar, porque a questão não vai perguntar quem era Sócrates e se ele era a favor ou contra o relativismo. Aí você já vai ter que ler o texto que vem, ler o comando da questão, tentar relembrar isso que eu falei, que Sócrates era a favor de uma unidade de conhecimento, ele se sobrepunha em relação aos filósofos relativistas e que ele fazia esse parte das ideias e que ele se reconhecia como alguém que não sabia e por conta disso ele era tido como o mais sábio de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.